Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Novas investigações do Ministério Público e da Receita Federal revelam que motéis, lojas de franquias e postos de combustíveis eram usados para lavar dinheiro do crime organizado. Em 4 anos, a movimentação chegou perto de 6 bilhões de reais. As equipes cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Foram identificados 267 postos de combustíveis, 60 motéis e 98 lojas de uma rede de franquias de cosméticos. Os empreendimentos seriam usados para lavar o dinheiro da facção criminosa PCC. Estamos vivendo num momento histórico do combate ao crime organizado no Brasil, especificamente no combate à estrutura financeira do crime organizado. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Carbono Oculto do mês passado, que revelou a atuação do crime organizado em diversos setores da economia por meio das chamadas fintechs, empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros. Segundo as investigações, os valores pagos em maquininhas de cartão nos postos de combustíveis, motéis e nas lojas eram transferidos diretamente para uma dessas fintechs. Os grupos diferentes que usavam essa fintech para movimentar valores, eles em determinados momentos acabam se conectando em negócios específicos, as pessoas ligadas a esse grupo, de uma forma ou de outra, tinham relações, inclusive, próximas, até de frequentar residência, com lideranças conhecidas do primeiro comando da capital. O Ministério Público apontou o empresário Flávio Silvério Siqueira como um dos principais chefes do esquema. A defesa dele nega qualquer ligação com facções criminosas. A Receita Federal ela tem atuado preventivamente, fechando brechas para que essas atuações não se tornem recorrentes. O objetivo é o bloqueio de 7 bilhões e 600 milhões de reais em bens contra 55 réus, já o bloqueio de diversos bens. O ministro da Fazenda anunciou um reforço na Receita Federal para combater o crime organizado. Nós tomamos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. Milhares de caminhonetes foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo nesse ano. Criminosos encontraram um jeito de burlar o sistema eletrônico de chaves. Você vai ver agora o flagrante de uma dessas ações. Tudo acontece muito rápido e praticamente sem levantar suspeitas. O criminoso chega e passa ao lado da caminhonete, estacionada em uma rua na zona oeste de São Paulo. Ele se agacha e é neste momento que clona o código de funcionamento remoto do veículo. Depois, com uma chave codificada, ele entra, dá a partida e foge em alta velocidade. O negócio foi muito rápido, né? Eu cheguei, estacionei o veículo aí na frente do portão, subi para uma reunião que ia fazer online. Aí, no momento que desci, já não estava mais o carro. Segundo o especialista em segurança, o equipamento que os criminosos usaram emite uma sequência de códigos até conseguir identificar o que desbloqueia o veículo. É um dispositivo de uso restrito. Esses equipamentos só podem ser comprados por programadores ou chaveiros que atuam no setor há mais de 2 anos, até pelo fato de que ele é um decodificador. Numa busca rápida na internet, a gente encontrou vários anúncios que oferecem o equipamento capaz de dar partida no veículo em apenas alguns segundos. Os valores passam de 15 mil reais. Entre janeiro e julho deste ano, foram roubadas ou furtadas mais de 4 mil caminhonetes no estado. A do Luciano estava sem seguro. Ele tinha acabado de comprar e quase 3 meses depois do furto, ainda não foi localizada. A gente confia na segurança que o veículo vai ter, né? E principalmente porque precisa da chave de aproximação. Parece que fica tranquilo, mas na verdade não é o que acontece, né? Exclusivo, a polícia procura o homem que monitorou os passos do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes no dia do crime. No interior de São Paulo, 6 criminosos são presos por arrastão em prédio de luxo.
Depoimento do careca do INSS em CPI mista tem bate-boca e pedido de prisão. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Dinamarca aponta a Rússia como principal suspeita de usar drones para invadir o espaço aéreo do país. E os preparativos para o clássico de domingo entre Corinthians e Flamengo, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. No Rio de Janeiro, a polícia interceptou parte da maior quadrilha de ladrões de carros do estado. Os suspeitos estavam se preparando para uma série de assaltos. Um deles morreu na operação. O carro usado pelos criminosos foi atingido por tiros durante a fuga. O veículo só parou quando perdeu o controle e subiu na calçada. Dentro do carro, os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, uma granada, um colete à prova de balas e um bloqueador de GPS. De acordo com a polícia, o grupo já era monitorado havia 4 meses. A interceptação foi na saída do Complexo da Penha, na Zona Norte. Vinícius Farias de Azeredo morreu no local. Outro suspeito que dirigia o carro conseguiu escapar. O chefe da quadrilha, Rodrigo Correia Martins da Piedade, o Loirinho, é considerado foragido. As investigações apontam que a quadrilha, comandada por Loirinho, é responsável pela maioria dos roubos de veículos no estado do Rio. Segundo a polícia, o criminoso, que tem 14 mandados de prisão em aberto, participava pessoalmente das ações, principalmente no centro e em bairros das zonas norte e sul da capital. Uma das vítimas foi o goleiro Rossi, do Flamengo. Em maio, ele sofreu uma tentativa de assalto e conseguiu escapar porque o carro era blindado. Em 8 meses, mais de 15 mil veículos foram roubados no Rio de Janeiro. As investigações continuarão, já temos bastantes integrantes identificados e outros por via de serem identificados e responsabilizados pelos crimes. Em Minas Gerais, a polícia fez uma operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado. E foram bloqueados 18 bilhões de reais de suspeitos ligados à facção Comando Vermelho. 19 pessoas foram presas. Os agentes fizeram buscas em endereços ligados à facção em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas. Foram cumpridos 84 mandados de busca e apreensão e 48 de prisão. A investigação ganhou força há 1 ano e meio com a divulgação deste vídeo. Nele, integrantes da facção fazem ameaças a rivais no Rio de Janeiro. De camiseta preta está Andinha, homem apontado como chefe do grupo em Minas Gerais. Segundo a polícia, ele é uma das pessoas que aparecem nesta outra imagem, armadas e com fardas da PM, minutos antes de executar 2 homens em outubro do ano passado, em Teófilo Otoni, no interior do estado. O motivo seria a disputa por território. A partir daí começamos a compreender como que o Comando Vermelho estava tentando se estruturar naquela cidade, que é entendida como um entreposto para o contrabando, aí, para o tráfico de drogas. De Teófilo Otoni, as drogas eram distribuídas para Belo Horizonte. Um dos destinos era essa comunidade. As investigações também identificaram um esquema para a lavagem de dinheiro do tráfico com a utilização de empresas de fachada do Amazonas. Na operação de hoje, a Justiça autorizou o bloqueio de 18 bilhões de reais em contas bancárias dos suspeitos e ativos digitais, como criptomoedas. Não vai ser trocando tiro que nós vamos combater o crime organizado. Vai ser na inteligência, vai ser atacando aquilo que é mais precioso para eles. Porque, ao final de contas, o que uma organização quer? Ter lucro, ter recursos. E o homem considerado um dos criminosos mais perigosos da América do Sul foi preso no Paraguai. Conhecido como Monstro, ele chefiava uma organização criminosa do Peru e estava foragido desde 2022. A
A operação foi em São Lourenço, cidade a 15 quilômetros da capital, Assunção. Os policiais chegaram à noite na casa onde Eric Moreno Hernandes estava escondido. O peruano El Monstro, como é conhecido, estava na lista de procurados da Interpol. A polícia do Peru chegou a oferecer recompensa equivalente a R$1,5 milhão por informações sobre o criminoso, condenado a 32 anos de prisão. Sempre usou de violência e que sempre atuou, de forma muito audaciosa dentro do Peru. Sequestrava empresários, lideranças dentro do país e exigia, em troca da sua liberdade, uma quantia em dinheiro. Chefe da facção peruana Os Enxertos do Cone Norte, Hernandes é acusado de crimes como extorsão, sequestros, homicídios e tráfico de drogas e armas. A prisão encerrou uma longa caçada marcada por diversas operações na América do Sul, inclusive no Brasil. Em abril, a tropa de choque da PM de São Paulo fez uma operação num condomínio de Suzano, região metropolitana. Mas Eric Hernandes escapou. A investigação mostrou que ele estava no Brasil para uma aliança com o PCC. Ele e o irmão dele também literalmente trocaram tiro com a polícia e ele conseguiu fugir mais uma vez. El Monstro não tem crimes registrados no Paraguai, mas vai ser mantido numa prisão de segurança máxima enquanto a justiça decide pela expulsão ou deportação para o Peru. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, começou hoje a perícia no avião que caiu em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. 4 pessoas morreram na queda, entre eles o arquiteto chinês Kong Jian-yu e 2 cineastas brasileiros. O avião não tem caixa preta, o que dificulta a análise das causas do acidente. 2 estudantes de 16 e 17 anos morreram. Outros 3 ficaram feridos após serem atingidos por tiros no pátio de uma escola estadual em Sobral, interior do Ceará. A polícia tenta localizar os atiradores. As aulas na escola foram suspensas. Câmeras de segurança registraram o momento em que um ônibus biarticulado atingiu e arrastou um carro que fazia uma conversão proibida em uma avenida movimentada em Curitiba. O motorista do veículo teve ferimentos leves. São Paulo teve a tarde mais fria de setembro dos últimos 3 anos. Lidiane Sayuri com a gente. Até onde é que vai essa friaca, Lid? Boa noite. Oi, Edu, até o fim de semana. As manhãs ainda serão frias e as tardes começam a esquentar um pouco. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para quem nos acompanha. Amanhã o ar polar começa a perder força. No sul, ainda pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Porto Alegre, dia ensolarado com 22 graus. Em São Paulo, garoa de madrugada e pela manhã, máxima de 19. Em Salvador, faz até 28, com chuva a qualquer hora. Hoje, a maior quantidade de água foi registrada no Espírito Santo. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região norte. Amanhã, a frente fria fortalece a chuva no litoral da Bahia, com risco para temporais. Ventos do mar provocam chuva forte entre o litoral de Sergipe até Pernambuco e chuva moderada no litoral do Paraná e de São Paulo. O calor e a umidade formam pancadas mais intensas sobre o Amazonas, o Pará e Mato Grosso. No centro do Brasil, mais um dia quente e seco. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. Em Vitória, 23. 38 em Cuiabá. 32 em Rio Branco e até 29 em Natal. Tempo delivery. A Letícia de Bertioga, litoral paulista. Boa noite, Letícia. Na sexta, chove pela manhã e faz até 20 graus. No sábado, sol entre nuvens, máxima de 22. No domingo, a temperatura sobe até os 23 e volta a chover à noite. A Ana Maria é de Brusque, Santa Catarina. Oi, Ana Maria. Previsão de pancadas de chuva entre a noite de sexta e a madrugada de sábado. As máximas variam entre 19 e 20 graus. Domingo nublado, com chuva e até 21. Quer aparecer por aqui? Aproveite e poste agora seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigado.
Drones não identificados voltaram a invadir o espaço aéreo da Dinamarca. Os voos no principal aeroporto do país foram suspensos. As imagens mostram um dos drones sobrevoando a capital Copenhague à noite. Os casos foram registrados em pelo menos 4 aeroportos do país. O espaço aéreo ficou fechado por 3 horas. Os drones não foram derrubados por causa do risco para a população. É o segundo incidente no país esta semana. Na segunda-feira, 4 drones sobrevoaram as capitais da Dinamarca e Noruega. O governo dinamarquês suspeita que a Rússia esteja por trás da invasão. O ministro da Justiça disse que esse tipo de ataque é para criar discórdia e provocar medo. Autoridades da Dinamarca acreditam que a invasão do espaço aéreo foi feita por pessoas com conhecimento militar, mas não conseguiram evidências de que a ação foi planejada pela Rússia. O Kremlin negou qualquer ataque contra a Dinamarca. Hoje, o secretário-geral da OTAN autorizou o ataque de aeronaves que invadirem o espaço aéreo dos países que integram a Aliança Militar do Ocidente. A OTAN está testando os drones e novas tecnologias que podem ajudar no combate a ameaças assim. Ainda hoje, a polícia procura o homem que acompanhou os passos do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes no dia da execução. E já no próximo bloco, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão. O jogo vai marcar reencontro do técnico Dorival Júnior e 4 jogadores do Corinthians com o Flamengo. O fim de semana se aproxima e com ele o clássico Corinthians e Flamengo, domingo, a partir das 8 da noite, aqui na Record. Pode passar o tempo que essa rivalidade entre as duas torcidas só aumenta. Bruno Lohans está na área porque essa rivalidade não impede que um time tire jogador do outro, né? Tem que visitar o rival de vez em quando para saber como é que andam as coisas. Boa noite, Edu. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. E não é uma tendência atual apenas. Na década passada, o Flamengo buscou muitos jogadores do Corinthians. Agora, essa ponte aérea inverteu o sentido. Clubes diferentes, mas com várias semelhanças. Corinthians e Flamengo possuem histórias centenárias e tão gloriosas que é natural que muitos jogadores tenham jogado nos dois times. Mas desde o ano passado, a ponte aérea ficou mais intensa, do Rio para São Paulo. Titulares corintianos, Hugo Souza e Mateuzinho, foram revelados pelo Flamengo. Gustavo Henrique foi rubro-negro de 2020 até 2022. O técnico Dorival Júnior foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo rival. Mas num passado recente, o caminho foi inverso. Herói do Mundial de 2012, Guerreiro desembarcou no Rio em 2015. Seguindo Chicão e Elias. No fim de 2022, o técnico Vitor Pereira trocou a Zona Leste de São Paulo pela Gávea. E se os dois clubes compartilham velhos conhecidos, pelo menos neste domingo, o uniforme do Corinthians será completamente novo. O clube vai estrear a terceira camisa aqui na Neoquímica Arena para mais de 45 mil torcedores. O objetivo do Timão é mostrar quem manda em casa. 15 partidas foram disputadas pelos clubes no estádio do Corinthians. São 5 vitórias para cada lado e 5 empates. Domingo, um novo número entrará para a história. A Record, o R7 e o Record Plus transmitem Corinthians e Flamengo ao vivo a partir das 8 da noite. O Fluminense anunciou Luiz Zubeldia como novo técnico. O contrato vai até o final do ano que vem. O argentino já comandou o São Paulo neste Brasileirão. Mariana, Edu. Obrigado, Bruno. Você vai ver a seguir. Polícia prende 6 suspeitos de participar do arrastão a um condomínio de luxo no interior de São Paulo. E também CPMI ouviu o careca do INSS, suspeito de ser o principal operador das fraudes contra aposentados e pensionistas. Sessão é marcada por bate-boca. Segundo a comissão, 2 bilhões de reais passaram pelas empresas do investigado.
Exclusivo, a polícia de São Paulo tenta identificar um olheiro que ajudou os criminosos que executaram o ex-delegado-geral de São Paulo, em Praia Grande. Um dos carros usados no assassinato já circulava pela cidade 15 dias antes do crime. O carro branco é fundamental para desvendar o crime. O veículo foi flagrado por câmeras de segurança em Praia Grande 15 dias antes da execução de Rui Ferraz Fontes. No dia 20 de agosto, às 10h46, o carro passa numa rotatória no bairro Canto do Forte, onde Rui morava. 15 minutos depois, o veículo é gravado perto da prefeitura de Praia Grande, onde o ex-delegado trabalhava como secretário. No dia do crime, entre as 5h30 e 6h, ele já circulava pela região. A sincronização das imagens mostra que os criminosos se comunicavam. Segundos depois que Rui Fontes sai da prefeitura, o carro branco se movimenta e os criminosos ligam o veículo de onde foram disparados os primeiros tiros que mataram o ex-delegado-geral. Foram apenas 25 segundos da saída até este momento. Os criminosos usariam este carro para escapar. O plano não deu certo porque o responsável trancou o veículo com a chave dentro. Foi nele que a investigação encontrou algumas digitais dos foragidos. O carro branco não tinha registro de roubo ou furto. Está no nome de um segurança de 44 anos, nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para voltar à capital, os criminosos trocaram a placa do veículo. O segurança também tem uma empresa registrada na cidade de Bertioga. Mas no endereço existe uma casa e ninguém o conhece por lá. O Jornal da Record apurou que a polícia tenta identificar um olheiro que teria avisado o momento exato em que o ex-delegado saiu do trabalho. Hoje foi divulgada a foto de mais um suspeito, Humberto Alberto Gomes, de 39 anos. Ele já foi indiciado por roubo e associação criminosa e é procurado desde a terça-feira. Outras 3 pessoas estão foragidas. A gente espera que nos próximos dias, inclusive, outras prisões sejam solicitadas ao Poder Judiciário com o aval do Ministério Público. A gente vai chegar, sem dúvida alguma, em todos que participaram. 6 assaltantes foram presos por envolvimento no arrastão a um condomínio de luxo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A polícia descobriu que os criminosos alugaram um dos apartamentos para monitorar a rotina dos moradores. Os mandados de prisão foram cumpridos em Ribeirão Preto, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo e também na capital paulista. O prédio invadido fica num bairro de alto padrão em Ribeirão Preto. Os criminosos roubaram pelo menos 6 apartamentos. No elevador, um dos assaltantes usa uma peruca para se disfarçar. O zelador do prédio é rendido. Os moradores foram obrigados a fazer transferências via Pix, além de terem objetos de valor roubados. Estourou o telefone sem fio, jogou no chão, abriu minha bolsa, tirou uns R$3.000. O arrastão durou 2 horas. Pelo menos 10 criminosos fogem em 3 veículos. Nós teremos agora, nos próximos 20 e poucos dias, 30 dias, muito material para ser analisado com cautela, com prudência e com certeza chegaremos a outras pessoas. De acordo com as investigações, a quadrilha alugou um dos apartamentos com pagamento adiantado. E por 2 semanas, os criminosos monitoraram a rotina dos moradores. Um imóvel na periferia da cidade também foi usado pela quadrilha. No local, a polícia encontrou armas, joias, dinheiro e acessórios usados no crime. 4 integrantes da quadrilha estão foragidos. 38 cães foram resgatados de um abrigo ilegal na zona leste de São Paulo. O dono desse espaço foi preso, indiciado por maus tratos. No flagrante gravado por moradores de um prédio vizinho, um dos cães é atacado por ao menos outros 15 animais nos fundos do abrigo. Um funcionário tenta conter, dando chutes. Segundo a denúncia recebida pela polícia, cenas como essa seriam frequentes no local. Maus tratos, gritos, com pedaços de pau, vassoura. Os últimos 3 meses têm sido os mais caóticos. Assim que os agentes chegaram, encontraram 38 cães. Um deles morreu pouco tempo depois. O espaço na zona leste de São Paulo funcionava como abrigo temporário para animais abandonados ou recolhidos nas ruas. O dono cobrava uma taxa de quem entregava os cachorros ao abrigo, aberto há 2 anos,
e que não tinha licença para funcionar. Ele se identificava como policial aqui nessa região, dizendo que era da delegacia que nós pertencemos. E não é verdade, ele não é policial da nossa delegacia, inclusive ele tem antecedentes criminais. Os animais estão se matando aí dentro, então não tem nenhum cuidado com o bem-estar dos animais. Elvis Vasconcelos foi detido e negou que fingisse ser policial. Afirmou que os animais eram bem cuidados e que teria sido vítima de uma armação. É o caso do vizinho que jogou essa comida lá no meio, uma carne, um pedaço de carne, alguma coisa, que incitou os cachorros a brigar. Eu faço aquilo que eu acho que eu posso fazer, o que eu tenho de ferramenta na mão e do que eu acho que é correto fazer. Preso em flagrante, o dono do abrigo irregular vai passar amanhã por audiência de custódia. Ele foi indiciado por maus tratos animais e identidade falsa. A polícia também encontrou no local medicamentos veterinários vencidos. Resgatar um animal para levar para um lugar desse não é resgatar, né? Não é salvar a vida, não é pensar no bem-estar do animal, né? É confinar o animal para morrer. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, prestou depoimento hoje à CPI mista que investiga as fraudes nas aposentadorias. E o clima ficou tenso. Cristina Lemos, boa noite. Ficou sim, Mariana. Olha, por pouco o empresário não sai preso lá do Senado. Teve muito bate-boca. Boa noite para você, boa noite, Edu. Os investigadores acreditam que Camilo Antunes era peça-chave no esquema bilionário de descontos ilegais das aposentadorias. Aos senadores, ele negou as acusações e disse que o transformaram num personagem fantasioso. O clima já começou tenso quando Antônio Carlos Camilo Antunes leu uma declaração e disse que não responderia às perguntas do relator. Está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. A defesa protestou. E eu vou decidir. O deputado Zé Trovão entrou na confusão. Sente, deputado Trovão. Deputado, eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Para acalmar os ânimos, a sessão foi suspensa por alguns minutos. Na volta, o relator repetiu a acusação. O Careca do INSS e o advogado ameaçaram deixar a sessão. Ele não pode sair daqui sem autorização dessa presidência. Antônio Carlos não respondeu sobre possíveis ligações políticas, nem como teria atuado nos desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas. A CPMI indicou que as empresas do Careca do INSS, junto com associações e servidores públicos, desviou 2 bilhões de reais. Segundo as investigações, o empresário envolveu até o filho e a mulher no esquema criminoso. Preso em 12 de setembro, Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal como principal operador do esquema de fraudes. Ele negou as acusações. Em momento algum, essa narrativa fantasiosa que eu tinha, planejei, elaborei, sinto muito. Isso nada mais é do que uma fantasiosa história. A CPMI ainda aprovou um requerimento que pede a prisão preventiva do advogado Nelson Williams. Ele é suspeito de envolvimento nos descontos ilegais. O pedido vai ser analisado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a defesa de Williams afirmou que confia que qualquer decisão será tomada em estrita observância à Constituição e às garantias fundamentais asseguradas a todos os cidadãos. O ministro Luiz Roberto Barroso comandou hoje a última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Num pronunciamento emocionado, ele citou o sacrifício pessoal dos ministros ao julgar questões que dividem a sociedade. Na segunda-feira, Edson Fachin assume a presidência do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Luiz Roberto Barroso se emocionou ao falar sobre os 2 anos em que comandou o STF. A vida me deu a bênção de servir ao país como ministro do Supremo e nesses últimos 2 anos, como seu presidente, sem ter nenhum outro interesse ou motivação, que não fosse fazer o certo, o justo e o legítimo e o de procurar fazer um país melhor e maior. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos. O ministro foi aplaudido de pé por colegas e servidores. E foi homenageado pelo ministro há mais tempo no tribunal, Gilmar Mendes.
presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. Na presidência do STF, Barroso adotou iniciativas como o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, para evitar o uso de jargões jurídicos e facilitar a comunicação das decisões do tribunal. E enfrentou temas como o julgamento que responsabilizou as redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários. Sob a gestão do ministro, o Supremo julgou processos penais ligados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e do plano de golpe de Estado, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da sessão de despedida, Barroso concedeu uma entrevista exclusiva à Record. Falou sobre anistia política e de legado da gestão. Preciso saber o que o Congresso vai fazer. Acho que a anistia política pela Constituição é uma competência do Congresso. Mas todos os atos de uma democracia são passíveis de controle à luz da Constituição. Eu preciso saber se o que eles... Primeiro, o debate no Congresso é legítimo, porque lá é o lugar de debater. Qual é a menina dos olhos do ministro Barroso como legado principal dessa gestão? Acho que nós decidimos questões muito importantes, como a regulação das redes sociais de uma forma extremamente ponderada, assim, um meio termo entre a imunidade absoluta dos Estados Unidos e uma versão um pouco mais rigorosa da europeia. Nós conseguimos decisões importantes. Em matéria penal, a possibilidade de execução imediata das decisões do Tribunal do Júri. Não vai mais acontecer de o réu condenado e a família da vítima saírem juntos do tribunal. Eu acho que essa foi uma decisão importante. De modo que foi um período muito fecundo aqui no Supremo, com um clima muito harmonioso e colaborativo entre os ministros. O novo presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, está no STF há 10 anos por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Ele assume a presidência na segunda-feira, às 4 da tarde, e fica no cargo pelos próximos 2 anos. Terá como vice Alexandre de Moraes. Edu, Mariana. Obrigado, Cris. Você vai ver a seguir: sobrinha de empresário que pilotava moto aquática e que bateu numa lancha trabalha no IML, que emitiu os atestados de óbitos das vítimas. E também polícia e vigilância sanitária fecham uma fábrica clandestina de cigarros no Recife. O presidente americano Donald Trump assinou hoje a ordem executiva que vai permitir o funcionamento do TikTok, mas sob controle de empresas americanas. Trump também recebeu o presidente da Turquia e falou sobre as guerras na Europa e no Oriente Médio. Donald Trump foi claro: se o presidente turco, Recep Erdogan, quiser voltar a comprar armamentos dos Estados Unidos, especialmente jatos F-35, há uma condição. Gostaria que ele parasse de comprar petróleo da Rússia, enquanto a Rússia continua com essa onda de ataques contra a Ucrânia, disse Trump. Hoje, o presidente americano também falou sobre o cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas. Segundo Donald Trump, as negociações ganharam força esta semana, depois da reunião com líderes do Oriente Médio aqui na sede das Nações Unidas. O presidente americano falou hoje com o primeiro-ministro de Israel e disse que o acordo com o Hamas está muito perto. Benjamin Netanyahu discursa amanhã nas Nações Unidas. No fim da tarde, Trump assinou a ordem executiva para a transferência do controle do aplicativo TikTok para empresas americanas, depois de pressões e até ameaças de banimento do aplicativo no país. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi condenado a 5 anos de prisão. O Tribunal Criminal entendeu que Sarkozy está envolvido num esquema de financiamento ilegal de campanha. O ex-presidente francês foi inocentado de outras acusações de corrupção. Ele disse que é inocente e que vai recorrer, mas deve começar a cumprir a pena antes do julgamento do recurso. Desde 2018, a educação financeira se tornou obrigatória nas escolas. Mas, na prática, isso ainda é um desafio. Patrícia Lages, os professores reconhecem a importância, mas se sentem despreparados, não é isso? Boa noite.
Exatamente, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Não existe um professor específico e a educação financeira não é considerada uma disciplina. Somente 2 de cada 10 professores tratam o assunto em sala de aula. Um levantamento revelou que 74% dos professores acreditam que a educação financeira deve estar presente nas escolas, mas 59% apontam falta de formação na área e praticamente a metade afirma não ter acesso a materiais didáticos adequados. Por outro lado, sem saber lidar com o próprio dinheiro, 40% dos brasileiros admitem saber pouco sobre educação financeira, enquanto 15% dizem não saber nada sobre o assunto. Bom, a gente está aqui tentando fazer um pouco desse papel, né, Patrícia? Porque se o sujeito não tem informação, mas tem crédito, é ladeira abaixo. Pode ser sim, viu, Edu? Olha, de acordo com o Banco Central, praticamente 10% da renda mensal das famílias é consumida por juros, enquanto quase 28% é destinada ao pagamento de dívidas. Agora, quais seriam então os passos básicos para a pessoa começar a aprender a cuidar melhor do próprio dinheiro? Olha, Mariana, é fundamental evitar o endividamento para parar de perder dinheiro pagando juros. E para sair das dívidas, vale fazer alguma atividade de renda extra. E olha só, inverter o hábito de consumo é uma boa. Em vez de comprar em parcelas sem ter certeza de poder pagar, é melhor optar por juntar o dinheiro e depois comprar à vista. Mariana, ainda pedir um desconto. Ainda pedir um descontinho que faz bem. Obrigada, Patrícia. O maior navio de guerra da América Latina chegou hoje a Belém para a COP30. A embarcação vai reforçar a segurança do evento. A viagem do Rio de Janeiro a Belém levou 12 dias. São mais de 700 toneladas de equipamentos trazidas no navio. Durante a travessia, a gente também aproveita para treinar. Então, há todo tipo de treinamento, desde treinamento físico-militar aqui nesse convés de voo, até diversas operações com os helicópteros, simulação de exercício de tiro. O maior navio de guerra da América Latina atracou no Porto de Belém para reforçar a segurança durante a COP30. Além disso, mais de 1.000 militares das Forças Armadas, veículos blindados e helicópteros chegaram para a conferência sobre as mudanças climáticas que vai acontecer em novembro. Ficaremos todo o período da COP com a capacidade que o navio tem e com o material que o navio trouxe, prestar qualquer tipo de apoio que seja necessário. O Atlântico é um navio aeródromo multipropósito, o NAM, pode receber diversas aeronaves e ser usado também em missões humanitárias. Essa é a segunda vez que o navio atraca em Belém. Em agosto de 2023, ele compôs a segurança da cúpula da Amazônia. A embarcação tem 208 metros de comprimento e chama a atenção pela grandiosidade. O navio poderá ser visitado de graça aos fins de semana. A conta de luz pesou na prévia da inflação de setembro. O IPCA 15 foi de 0,48% contra a deflação de 0,14% do mês anterior. A explicação é que a conta de luz veio sem o desconto que tinha sido dado no mês de agosto. Com isso, subiu mais de 12%. Em 12 meses, o acumulado já é de 5,32%, lembrando que o teto para a meta do ano é de 4,5%. Os dados são do IBGE. No Recife, a polícia e a vigilância sanitária fecharam uma fábrica clandestina de cigarros. 5.000 caixas do produto foram confiscadas. Na fábrica clandestina havia máquinas e muito material para a produção ilegal de cigarros. Agentes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária de Pernambuco também encontraram insumos armazenados de forma errada e em péssimas condições de higiene. O maquinário estava funcionando quando os policiais chegaram. A fábrica foi descoberta depois de uma denúncia anônima. Os responsáveis pela empresa já tinham sido alvo de uma outra operação há 2 semanas. Eles mantinham uma filial no estado de Minas Gerais. Segundo as investigações, criminosos também falsificavam um selo de controle da Receita Federal. Eles vão responder por crimes de ordem tributária. Os cigarros falsificados seriam vendidos principalmente em estados do Nordeste. Estava havendo uma contrafação, uma reprodução parcial para induzir o consumidor a erro. Se você alterar as letras, a coloração, as advertências ou qualquer coisa, você precisa entrar com um novo pedido de registro para aquela marca.
E essa empresa não fez isso. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a indústria do cigarro perde por ano cerca de 10 bilhões de reais com as falsificações. A polícia prendeu 3 homens suspeitos de roubar cargas valiosas dentro do maior aeroporto do país. Eles conseguiam desviar as mercadorias falsificando os acessos nos terminais de Cumbica, em Guarulhos. No vídeo, o suspeito aparece carregando uma enorme carga de telas de celular de dentro de um galpão às 8h55 da noite. A mercadoria, de acordo com os policiais, havia sido deixada pouco antes, em local estratégico, por um operador de empilhadeira, para facilitar a ação. Embora seja um lugar restrito, a quadrilha atuava há quase um ano. A polícia entrou no caso a partir das denúncias feitas pelas seguradoras das importadoras. As cargas ficam nesse espaço aguardando a liberação da Receita Federal. O prejuízo só com medicamentos desviados é de quase 20 milhões de reais. Com telas e aparelhos de celular, 6 milhões. A polícia conseguiu prender 3 suspeitos. Um deles atuava como motorista. Ele entrou dirigindo um caminhão pelo menos 4 vezes no terminal. Os outros 2 detidos são operadores de empilhadeira. Para entrar e sair com as cargas daqui do terminal, a quadrilha, segundo a investigação, conseguia que o acesso fosse liberado por alguém lá de dentro. Os suspeitos, então, retiravam as mercadorias antes dos verdadeiros donos. Eles tinham informação privilegiada de cada mercadoria que eles objetivavam subtrair. Então, mercadorias de alto valor agregado. Eles tinham até um falso cadastro para passar na portaria. Os 3 devem responder por furto qualificado e associação criminosa. Pretendemos saber para onde as mercadorias eram destinadas e promover a recuperação dos ativos. A empresa que administra o aeroporto de Guarulhos diz que a operação é resultado do monitoramento da equipe de segurança em parceria com a polícia e que os suspeitos eram terceirizados. O empresário que pilotava uma moto aquática no Amazonas e matou 3 pessoas num acidente não poderia navegar à noite, segundo regras da Marinha. A sobrinha dele trabalha no Instituto Médico Legal, que emitiu os atestados de óbito, indicando afogamento e asfixia como as causas das mortes. Sâmia Tiradentes Leite é diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas e sobrinha de Robson Tiradentes. O empresário pilotava uma moto aquática e bateu em um pequeno barco com 4 pessoas no último sábado no Rio Negro. Um bebê de 7 meses, a mãe dele e o piloto morreram no acidente. Os atestados de óbito das vítimas emitidos pelo IML apontaram asfixia mecânica e afogamento como causas das mortes. Robson Tiradentes, que estava na moto aquática, sobreviveu ao acidente e segue internado. As condições do tempo, de iluminação e da água são essenciais para se pilotar uma moto aquática. Além de analisar esses fatores, o condutor tem que seguir as normas estabelecidas pela Marinha do Brasil. Uma das principais regras foi descumprida no acidente ocorrido no Amazonas. Segundo a Marinha, só é permitido pilotar uma moto aquática entre o nascer e o pôr do sol. No caso da colisão do Rio Negro, Robson Tiradentes viajava à noite, o que é proibido. Depois do pôr do sol, a embarcação não pode navegar. Ela não tem as luzes de navegação para seguir esse horário. Este especialista em leis marítimas diz que o condutor da moto aquática deverá sofrer punições duras por causa dessa infração. Aqui há uma incorrência grave numa infração administrativa. Isso o Tribunal Marítimo certamente vai aferir e vai aplicar as penas nas suas maiores incidências, de forma mais rigorosa possível, indo para a esfera eminentemente judicial, ele vai responder sim criminalmente. A Marinha e a Polícia Civil investigam o acidente. A moto aquática e a lancha já passaram por perícia. A velocidade com que esse jet ski estava sendo conduzido, a perícia pode determinar isso. Pode determinar as circunstâncias. Isso é fundamental para demonstrar a atitude desse indivíduo, desse piloto, desse jet ski, na contribuição desse resultado que, infelizmente, foi fatal para uma família.
quais seriam as penas? Nessa seara da navegação, essa habilitação, ela pode ser cassada, pode ser cumulada também uma multa, uma pena pecuniária. Já na esfera criminal, o empresário pode responder por homicídio culposo ou doloso. As penas são de 1 a 3 anos por cada homicídio culposo. No caso, fica demonstrado que o autor queria ou aceitou o risco da morte, aí a gente entra nas penas do homicídio doloso, que são penas de 6 a 20 anos ou podem chegar a 12 a 30 anos. A família do empresário Robson Tiradentes disse que ele tem habilitação náutica há mais de 30 anos. Nós também procuramos a sobrinha dele, que trabalha no IML, mas ela não atendeu às nossas ligações. O jornalismo da Record se destaca novamente entre centenas de produções do mundo todo e vai representar o Brasil no Emmy Internacional. O repórter Record Investigação está entre os finalistas do prêmio, um dos mais importantes da televisão mundial. Desaparecidos Forçados é o nome do episódio que conta a história de pessoas que sumiram depois de serem abordadas por forças policiais. Os corpos nunca foram encontrados. Na cidade de Xinguara, no Pará, uma mãe chora pelo filho que saiu para jogar futebol e não voltou. Eu fico imaginando, né, a angústia dele, apanhando, sofrendo as piores dores físicas, né? 4 monstros. Em Manaus, no Amazonas, 8 policiais se envolveram no desaparecimento de 3 jovens. De que forma pegaram e mataram minha filha? Como? Em Laguna, Santa Catarina, a família de um pescador faz buscas desde 2021. A senhora tem esperança de que ele volte? Não, ele está morto. Em todos os casos retratados no programa, os policiais envolvidos foram condenados pela justiça em última instância, mas não por desaparecimento forçado, já que não há lei específica para esse crime no Brasil. Desaparecidos Forçados é finalista na categoria Atualidades do Emmy Internacional e concorre com produções do Reino Unido, da França e de Singapura. A cerimônia de entrega do prêmio vai acontecer em novembro, em Nova York. Você pode assistir ao programa finalista no Record Plus. A gente fica por aqui, mas à 00:30 tem outra edição do Jornal da Record. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E você já sabe que a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó e logo depois de Reis tem a primeira eliminação da temporada ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Uma boa noite. Boa noite para você. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.